Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar da chegada de Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, ou simplesmente Lisca, o Lisca doido, novo treinador do clube, né? Negociação aí que se estendeu entre domingo e esta segunda-feira, trâmites burocráticos resolvidos. Lisca chega nesta terça-feira para assumir os trabalhos lá na Maravilha do Contorno. Foi uma boa escolha? Fez sentido? O que a gente pode esperar do Lisca no Botafogo? Vou responder tudo isso nesse vídeo, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta ao final do vídeo aí a sua opinião sobre a chegada do Lisca e, claro, compartilha com seus amigos botafoguenses para a gente crescer ainda mais aqui o canal. Vamos lá. Antes da gente responder se o Lisca é uma boa opção ou não, a gente tem que entender o contexto do momento. O primeiro contexto é o contexto do mercado de treinadores que estão disponíveis nesse momento. Na minha visão, o que seria um perfil ideal para o Botafogo? Um técnico que já tem uma certa experiência e que tem bons trabalhos seguidos na Série C. Ou que chegou à fase final, ou que subiu, enfim, um técnico nesse perfil. Um técnico que mostrasse consistência na Série C, que é o grande objetivo do Botafogo na temporada. Esses treinadores não estão disponíveis. Quase todos eles estão empregados. Essas opções seriam o Júnior Rocha, que subiu 2 vezes recentemente, está no Paysandu. O Roger, que subiu 2 vezes recentemente, está no Sport. Luizinho Lopes, tem bons trabalhos nos últimos anos na Série C e até já se consolidou como um técnico de Série B. Está no Operário. O Ricardo Catalá, que subiu com o São Bernardo, segue no São Bernardo. Antes tinha subido com a equipe do Mirassol. O Márcio Zanardi, que bateu na trave há alguns anos com o São Bernardo, está no Figueirense. Então, os nomes mais óbvios para o mercado de treinadores da Série C estão empregados. Então, você não tem muita opção ali do que seria um perfil ideal. O único que está disponível é o Luizinho Vieira, que caiu do Confiança nessa segunda-feira. Inclusive, o Santa tem interesse no Luizinho Vieira, que subiu, né? O Amazonas, foi campeão daquela Série C. Ano passado fez um bom trabalho no Confiança, chegou à final da Copa do Nordeste. Na Série C, conseguiu tirar ali o Confiança daquela parte de baixo das primeiras rodadas e conseguiu levar o time a quase se classificar, né? O Confiança perdeu muito ali nas primeiras rodadas, ficou muito atrás, teve uma arrancada com o Luizinho Vieira, mas acabou não classificando, mas lutou para se classificar até a última rodada. Então, o único nome que a gente teria nesse perfil ideal seria o Luizinho Vieira. O Botafogo optou pelo Lisca, que eu acho que também faz sentido. Por que o Lisca faz sentido? O Lisca, de fato, não tem trabalhos na Série C. Enfim, Lisca é um técnico que se consolidou entre Série A e Série B há mais de 12 anos. Então, ele não conhece muito a divisão, mas também trabalhou muito tempo na Série B. Então, da Série B para a Série C também não é uma distância tão grande. Não é o Zago, por exemplo, que trabalhou na Série C há muito tempo, estava muito tempo também fora do país, então ele já estava um pouco mais desatualizado das questões internas aqui do futebol brasileiro e, sobretudo, da Série C. Eu acho que o Lisca vai sentir um pouco menos, tá? Isso. O perfil do Lisca faz sentido porque o Lisca, historicamente, foi aquele treinador bombeiro, aquele treinador que pega um time em crise, um time já montado, e ele tem que dar uma resposta rápida, muito pela personalidade dele, não é à toa que o apelido é Lisca doido. Ele é um técnico que o time ou dá uma resposta muito rápida, ou não dá resposta em momento nenhum. É 8 ou 80. Por isso, quando a gente vai ver o currículo do Lisca, e eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco, é um currículo onde a gente vê muitos trabalhos que não duram 10 jogos. Porque é isso. Ou os caras compram a ideia de cara, ou dá errado.
Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo, esse elenco do Botafogo, precisa sair da zona de conforto. A gente viu um time muito passivo, muito lento nos jogos. E trazer um técnico como o Lisca, você também joga um pouco mais de responsabilidade para os jogadores. Por quê? Quando você tem um treinador como o Bernardo Franco, que é um técnico que não tem uma carreira, né, uma carreira muito curta, não tem trabalhos que comprovem que é bom, fica muito ali numa situação muito confortável para o jogador. Por quê? Porque se der tudo errado, a culpa é do treinador, que é um estagiário, chegou agora, não tem muito tempo como técnico profissional, então se der tudo errado, a culpa é do treinador. O jogador fica muito à vontade. Por isso que nesse início de temporada do Botafogo, a gente viu o jogador pedindo para sair, sem estar nem aí, se o time tinha jogadores reservas para aquela posição. A gente não viu o jogador defendendo o técnico em entrevista, a gente não viu nada disso. E o pior, a gente não viu os jogadores correndo ao menos pelo técnico dentro de campo. Com o Lisca, eu acho que isso não vai acontecer. Agora o elenco vai ter que dar uma resposta. O Lisca é um treinador intenso, enérgico, por isso que eu falei, é 8 ou 80. Ou os caras compram a ideia ou os caras não compram. Mas depois de vir do Bernardo Franco e não ter uma resposta, nem em termos de entrega dos jogadores, porque teve muitos problemas táticos do Bernardo Franco, leituras erradas, escalação errada, pouca variação tática, teve tudo isso. Mas o Botafogo é um time que, tecnicamente, ele poderia entregar mais, mesmo sem tudo isso, no Campeonato Paraibano. Ele poderia se sobressair ali pela entrega dos jogadores, pela questão individual, e isso também não aconteceu muito, porque os jogadores não procuraram isso. Então, eu acho que o Lisca faz sentido para esse momento do Botafogo. Um técnico que vai chacoalhar o elenco, que vai fazer o time ter outra postura dentro de campo, porque a postura que o Botafogo teve contra o Campinense é inaceitável, tá? Mas isso depende que os jogadores comprem a ideia. Comprem a ideia. Vamos passar aqui um pouco pelo currículo do Lisca. O Lisca, vou começar de trás para frente. O primeiro grande trabalho do Lisca foi justamente naquela Série D que o Botafogo ganhou, foi campeão. O Lisca era o técnico do Juventude naquela Série D. E foi vice-campeão para o Botafogo aqui no Almeidão. E logo depois daquele acesso, o Lisca se consolidou ali entre Série B e Série A. Ele nem chegou a ser um treinador exatamente de Série C. Ele treinou o Náutico 2014, 2015. Em 2015, teve uma boa passagem no Ceará no segundo semestre, que foi o primeiro bom trabalho que chamou a atenção nacionalmente, que ele tira o Ceará do rebaixamento, né? Um time que estava caindo para a Série B, ele chega ali no meio do Campeonato Brasileiro e evita o rebaixamento, algo que ele repete no próprio Ceará em 2018, Ceará lanterna do campeonato, ninguém imaginava que o Ceará pudesse ter uma recuperação, o Lisca chega, recupera o time e o time se livra do rebaixamento. 2018 e 2019 foram bons anos do Lisca no Ceará. E aí ele segue com 2 bons anos no América Mineiro, que foi o grande trabalho dele. Foi o trabalho ali o trabalho mais consistente, de melhores resultados. Ele foi vice-campeão mineiro, vice-campeão da Série B e semifinalista da Copa do Brasil, caindo para o Palmeiras. Então foi um grande trabalho do Lisca. E aí ele sai do América, e aí esse bom trabalho o credencia para equipes grandes do futebol brasileiro. Só que esses trabalhos depois do América não funcionaram. O primeiro no Vasco, em 2021, e aí tem um detalhe em relação ao Nenê, que a gente precisa ficar de olho. Em 2021, o Lisca assume o Vasco, depois de sair do América Mineiro, dura apenas 12 jogos. Tem apenas 4 vitórias, e em comum acordo ali, ele pede para sair. E aí tem uma questão que logo depois que o Lisca sai, o Nenê é contratado. O Nenê estava no Fluminense, ele rescinde e vai para o Vasco. E aí tem uma fala do Nenê, inclusive você consegue encontrar no GE da época, né, na matéria sobre a chegada do Nenê ao Vasco. A própria matéria cita que o Nenê já foi procurado antes pelo Vasco e que o Lisca teria vetado a contratação. E quando o Nenê chega no Vasco, ele fala que
foi muito rápido a negociação, que finalmente andou porque o treinador que estava lá gostava do trabalho dele. Então, deu a entender que quem estava antes, o Lisca, não gostava. Então, tem essa questão aí. Os dois têm que entrar em sintonia. Isso pode ter ficado no passado e agora é outro momento da vida dos dois. Enfim, mas teve isso. O Lisca não quis o Nenê no Vasco há 5 anos atrás, em 2021. Espero que isso não seja um problema. Eu imagino que o Nenê deva ter sido consultado ali. Ó, o Lisca vem. Enfim, não sei, tá? Se o Botafogo teve essa sensibilidade ou se o Botafogo sabia desse caso. Eu até postei ontem, né, lá no meu Twitter isso, porque é algo para ficar de olho, porque o Nenê é o principal jogador do elenco, o jogador líder do elenco, e um treinador ali que teve essa mini rusga, né? O Lisca vetar a contratação dele no Vasco, o Lisca sai 3 dias depois, chega o Nenê no Vasco. E o Nenê dá a entender, numa entrevista, que ele não chegou antes por causa do treinador que estava lá. Então vamos ver se isso não vai impactar. Eu acredito que não. Até porque o Lisca, nesse contexto, ele não pode abrir mão do Nenê. É um jogador de uma qualidade diferenciada para uma Série C. Então eu acho que tende a ficar no passado isso. Né? Os companheiros que forem para a coletiva, certamente alguém vai perguntar sobre isso e a gente vai ter ali, não, tudo ótimo, não... passado é passado, enfim. Talvez o Lisca nem diga que vetou a contratação, né? Mas é algo para a gente ficar de olho. E aí, depois do Vasco, o Lisca tem trabalhos muito curtos. Ele dura 4 jogos no Sport e aí ele vai para o Santos. Ele larga o Sport, aceita uma proposta do Santos, né? O Sport estava na Série B, ele vai para a Série A no Santos, dura só 8 jogos, é demitido, vai para o Avaí, ganha um jogo da estreia, perde 6 jogos depois, é demitido. Em 2023, dura um mês no Vila Nova, ganha um jogo de 4 jogos, e aí ele volta para o América Mineiro em 2024, onde foi o último trabalho dele. Ele chega ali com a missão de dar uma arrancada para subir para a Série A. Ele não consegue, até tem um desempenho aceitável. Não foi um desempenho tão ruim em termos de aproveitamento, mas ele não consegue subir o América. E aí ele não fica para o ano seguinte e de lá para cá não assumiu mais ninguém. Né? Em 2025 ele não assumiu ninguém. O Lisca foi cotado no Náutico antes da chegada do Hélio dos Anjos. Por já ter trabalhado lá, conhecer o futebol pernambucano. Ele foi cotado na equipe do Náutico ano passado, acabou não indo e agora aceita a proposta do Botafogo. Enfim, é uma escolha que, para o momento, é uma escolha, digamos assim, coerente. Tá? Acho que é uma escolha que faz sentido. É o nome perfeito? Não é. O Lisca é um técnico para longo prazo? Geralmente não é. A carreira dele mostra isso. Ele passa no máximo 1 ano e meio nos clubes, quando dá muito certo. Mas para essa missão inicial, que é salvar o paraibano, conseguir avançar na Copa do Brasil, e aí se der tudo certo ele ficar para a Série C, e aí na Série C eu acho que ele consegue fazer um time competitivo, se os jogadores comprarem a ideia, tudo depende dos jogadores, porque o Botafogo não tem como ser mais passivo como era. Né? Os times do Lisca são times bem intensos fisicamente. É um time que às vezes toma até muito cartão, mas não é um time muito passivo. Se defende ali com agressividade, tenta roubar a bola de forma agressiva. É um técnico que com a bola a gente não vai ver muito o que a gente viu com o Bernardo Franco, era um time que tocava a bola sem muita objetividade. Não, o Lisca é um técnico vertical, né? Ele constrói as jogadas ali, saída de 3 com lateral, o primeiro volante recebe essa bola, muitas vezes já abre ali para o ponta, e aí o Lisca gosta de pontas velozes e pontas que são bons no 1 contra 1, tá? Então, o Botafogo não tem muito desse perfil de jogador, vai ter que fazer uma mini reformulação, porque o Lisca gosta, por exemplo, de volantes combativos, de pontas rápidos, de pontas bons no 1 contra 1.
Ele procura muito o centroavante, então boa notícia para o Dourado aí, ou para o Nenê, né? Não sei se ele vai utilizar o Nenê como meia de fato ou como centroavante, até porque já tem o Giovani. Mas quem ele utilizar como 9 ali, como referência, vai receber mais bola, porque o time dele procura mais o centroavante. Né? É um tipo de jogo que também tem ali um jogo apoiado, lateral, com meia e com ponta. O segundo volante, muitas vezes, aparece nas costas da defesa. Então, acho que o Igor Maduro é um jogador que ele vai gostar bastante no elenco, porque tem essa capacidade. E é isso. Eu acho que era o que tinha. O que o mercado apresentava, eu acho que o Lisca é um nome aceitável. Não tinha muita opção. Era ele ou o Luizinho Vieira. E pela necessidade do momento de dar uma resposta muito rápida, de dar uma chacoalhada nesse elenco, talvez o Lisca seja mais indicado. Tá? Então eu entendo a escolha do Lisca. Um técnico de impacto imediato. Ele tem trabalhos de reação a curtíssimo prazo. E o Botafogo precisa disso agora. E precisa de um treinador que chame a responsabilidade e que, ao mesmo tempo, faça o jogador ver que ele tem que entregar mais. Porque o Botafogo está contratando um técnico que, em tese, é acima da Série C. Pelo menos no seu histórico de carreira. Então, agora, os jogadores também vão ter que apresentar mais. Tá bom? Então, eu acho que foi uma escolha justa. Acho que é uma escolha que faz sentido. Se vai dar certo ou não, se é uma aposta que vai dar certo ou não, aí só o tempo dirá. Tá? Mas eu acho que é um nome que pode dar certo. E repito, reforço. Os jogadores vão ter que comprar a ideia, os jogadores vão ter que ser intensos, não tem como ter preguiça, né? Porque times do Lisca são times ali que vão ter que no geral, se doam ao máximo. E aí esses jogadores, pelo menos até agora, não mostraram ser um time que tem a questão de intensidade, uma questão física tão interessante. Então, até por isso, o Lisca chega para dar essa identidade ao time, algo que ela não tem até esse momento da temporada. Vamos torcer para dar certo. De tédio, ninguém vai morrer, porque o Lisca vai dar muito boas entrevistas, enfim, vai dar muito pano para manga. Né? Então, vai ser, no mínimo, divertido, tá? O Lisca aqui na Paraíba, aqui no Botafogo. E, claro, vamos torcer para dar certo, porque ele chegando na Série C, ele fazendo um bom paraibano, e chegando na Série C, eu acho que o Botafogo tem tudo ali para pegar um G8, e aí num G8 com um elenco mais qualificado, com reforços, conquistar ali o tão sonhado acesso. É isso que todo mundo torce e busca aí para esse Botafogo em 2026. É isso. Tamo junto, galera. Até a próxima. Deixa o like, se inscreve no canal.